o abismo. Este relato é, sem dúvida, o mais estranho e assustador que já vivi. Eu já estava há algum tempo praticando a projeção astral, e com o tempo, comecei a sentir-me mais confortável e confiante. Até então, as experiências tinham sido, em sua maioria, tranquilas, e, embora algumas situações me causassem um leve desconforto, nada me preparou para o que estava prestes a acontecer. Era uma noite comum, e eu estava em um estado profundo de meditação, tentando alcançar o estado de projeção. O processo era familiar para mim. Primeiro, a sensação de que meu corpo estava pesado, quase imóvel, e a mente começava a se afastar gradualmente dos pensamentos cotidianos. O zumbido na cabeça aumentava, e em questão de segundos, eu já estava flutuando. A sensação era maravilhosa. Eu estava leve, solto, sem a limitação do meu corpo físico. Mas, ao contrário das experiências anteriores, algo diferente aconteceu. Quando olhei para o ambiente ao meu redor, tudo estava distorcido. Eu estava em um local familiar, no meu quarto, mas as paredes estavam mais distantes e a iluminação parecia ter uma tonalidade esverdeada, o que dava ao ambiente um tom fantasmagórico. O ar estava mais denso e o silêncio parecia mais profundo do que o normal. O tipo de silêncio que carrega consigo uma sensação de expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi quando notei a presença. A princípio parecia uma sombra, uma forma indistinta, mas com o tempo, à medida que ela se aproximava, percebi que não era apenas uma sombra qualquer, era uma figura. Uma figura que parecia ser composta de luz e escuridão ao mesmo tempo. Ela não tinha uma forma definida, mas sua presença era inegável. Ela flutuava a poucos metros de mim, como se estivesse me observando, mas ao mesmo tempo, como se não quisesse que eu a visse claramente. As sombras que a cercavam se moviam de maneira fluida, como se a própria entidade estivesse se desfazendo e se reformando constantemente. Eu tentei me mover, mas estava paralisado, não fisicamente, mas com uma sensação de incapacidade, como se minha mente estivesse presa em um campo invisível. O medo se instalou imediatamente, mas não era um medo racional, como se eu soubesse o que essa entidade poderia fazer ou como ela iria reagir. Era um medo primal, profundo, como se a mera presença dessa figura estivesse mexendo com algo muito mais profundo dentro de mim. A sensação de ser observado se intensificou. Eu podia sentir os olhos dessa entidade fixos em mim, embora não fosse capaz de vê-los. Era como se ela estivesse tentando se comunicar, mas sem palavras, sem som. Apenas uma presença esmagadora. Eu tentei me afastar, mas não conseguia. Cada movimento que eu fazia parecia ser em vão, como se o espaço ao meu redor estivesse deformando-se e me aprisionando ainda mais. O mais estranho de tudo foi a sensação que veio com o olhar dessa entidade. Não era raiva, nem ódio, nem agressividade. Era uma sensação de profundo vazio, de algo incompleto, como se a entidade estivesse em busca de algo, mas não soubesse o quê. Um vazio tão grande que parecia me engolir por dentro. Um vazio que ia além do físico e tocava algo muito mais existencial. Eu sentia uma tristeza inexplicável, algo que não podia ser descrito com palavras humanas, como se a própria entidade estivesse perdida em seu próprio ser, buscando algo, mas não encontrando respostas. Foi nesse momento que a presença se aproximou ainda mais. Eu senti a pressão ao meu redor aumentar, como se o ar estivesse sendo comprimido. A sensação de desconforto cresceu, e por um momento achei que não conseguiria suportar. Eu queria gritar, queria me mover, mas não conseguia. Tudo o que eu podia fazer era observar e sentir. A entidade estava tão perto que, por um breve momento, pensei que ela pudesse me tocar. A ideia de ser tocado por algo que eu não entendia, algo que estava além da minha percepção, foi aterradora. Eu tentei sair daquele estado, tentei voltar ao meu corpo físico. Concentrei-me no processo de retorno, como sempre fiz quando algo me assustava, mas não conseguia. O medo de ficar preso naquele lugar desconhecido, de ser levado por aquela presença, me impedia de retornar. O medo não era de ser atacado, mas de ser absorvido por aquele vazio, como se a entidade fosse mais do que uma figura,
como se fosse um reflexo de algo ainda maior, algo que eu não estava pronto para enfrentar. O tempo parecia ter parado. Eu não sabia quanto tempo havia se passado, mas as horas pareciam se esticar, como se eu estivesse preso dentro de uma eternidade. Eu podia ouvir meu próprio coração acelerado, mas não conseguia mover meu corpo astral, como se estivesse imobilizado pela entidade, ou talvez pela minha própria mente. A angústia era palpável, e a sensação de estar sendo consumido por algo maior do que eu nunca me abandonou. Finalmente, após um esforço hercúleo, consegui retornar ao meu corpo físico. A sensação de ser puxado de volta foi quase dolorosa. Acordei de sobressalto, ofegante, com o coração acelerado. O quarto estava exatamente como eu o deixara, mas a sensação de desconexão era inegável. O medo não desapareceu. Na verdade, ele se intensificou. A presença da entidade, a sensação de vazio e de incompletude continuavam comigo. Nos dias que se seguiram, a sensação de que algo estava fora de lugar se manteve. Eu olhava para os cantos do meu quarto, esperando ver novamente aquela sombra ou sentir a pressão no ar. Nada nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Mesmo quando a luz estava acesa, eu sentia como se algo estivesse me observando nas sombras. O vazio que eu sentira, a tristeza daquela entidade, nunca me deixou completamente. Eu sabia que não havia apenas aquilo que vi, mas algo ainda mais profundo e insondável à espera. Algo que talvez eu nunca devesse ter visto. Algo que não deveria ter sido tocado. Agora eu me pergunto se aquele encontro foi uma lição, ou se a presença daquela entidade era um aviso de algo muito maior e mais aterrador. Uma coisa é certa, a sensação de estar sendo observado, mesmo em meu próprio quarto, nunca mais me deixou. Eu sei que algo está lá fora, esperando, e talvez um dia eu tenha coragem de entender o que realmente aconteceu naquela noite. Essa experiência foi uma das mais impactantes que já vivi. Quando comecei a explorar o mundo da projeção astral, meu objetivo sempre foi expandir minha consciência e vivenciar dimensões além do que nossos olhos físicos podem ver. No entanto, o que aconteceu naquela noite não foi algo que eu estivesse preparado para enfrentar. Tudo começou de forma tranquila. Após um longo dia de trabalho e de muitos pensamentos turbulentos, me deitei na cama, tentando encontrar o equilíbrio necessário para iniciar a prática da projeção. Fechei os olhos e me concentrei na minha respiração, buscando acalmar a mente e relaxar meu corpo. O processo era familiar para mim, então logo comecei a sentir aquele leve zumbido na cabeça, o sinal de que estava prestes a entrar em um estado de separação do corpo físico. Conforme me deixava levar, senti como se estivesse sendo puxado para fora do meu corpo. A sensação foi intensa e ao mesmo tempo suave, como se uma força invisível estivesse gentilmente me guiando para fora. Fiquei leve, mais leve do que jamais imaginara ser possível, e em questão de segundos, minha consciência estava flutuando no espaço vazio do meu quarto. Eu olhei para baixo e vi meu corpo físico ainda deitado na cama, completamente imóvel. Não senti nenhum tipo de desconforto, como muitos descrevem. Na verdade, estava me sentindo mais calmo do que nunca. Porém, ao mesmo tempo, havia uma sensação crescente de que algo estava diferente. Algo no ambiente parecia ter mudado sutilmente. O quarto, que antes parecia familiar, agora parecia maior e mais distorcido. As sombras nas paredes se alongavam de maneira estranha, como se estivessem se contorcendo em formas indefinidas. O ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi quando vi, no centro do quarto, uma luz. Não era uma luz comum. Ela parecia pulsar, em uma frequência que não conseguia entender. A luz estava se formando em um círculo no chão, em uma espécie de portal. À medida que ela se expandia, parecia emitir uma energia que atraía minha consciência para dentro. Não sabia exatamente o que era, mas havia uma sensação inexplicável de que eu deveria atravessar aquela luz, como se fosse o próximo passo em minha jornada astral. Fui atraído em direção ao portal com uma força que eu não podia controlar. Era como se a luz estivesse me chamando, puxando-me suavemente, mas de forma irresistível. Quando atravessando o portal, uma sensação intensa de pressão me envolveu. A gravidade parecia mudar, e eu senti como se estivesse sendo comprimido.
por algo muito denso, algo muito pesado. O espaço ao meu redor ficou em completa escuridão, mas ainda assim eu conseguia enxergar com clareza. A luz da abertura do portal era a única fonte visível, mas ela estava começando a diminuir de tamanho à medida que eu me distanciava. À medida que me aprofundava mais naquele espaço estranho, percebi que não estava mais no meu quarto, nem em nenhum lugar familiar. Eu estava em um ambiente que desafiava a lógica e a física. As paredes não eram sólidas, mas sim feitas de uma substância fluida, que se mexia conforme eu me aproximava. Havia formas que se moviam na escuridão, mas elas não eram bem definidas. Eu tentei focar em uma delas, mas a sensação de que eu não deveria fazer isso me fez desviar rapidamente o olhar. A pressão no ar aumentou, e a sensação de claustrofobia começou a me consumir. Mesmo estando em uma espécie de vazio, a atmosfera ao meu redor era palpável. O ambiente não estava vazio. Ele estava cheio de algo que eu não conseguia identificar. Algo que pairava e me observava sem ser visto. O ar parecia denso, pesado e, de alguma forma, insuportável. Não conseguia respirar normalmente. Cada tentativa de inspirar parecia como se o ar estivesse sendo extraído de meus pulmões, como se estivesse em um ambiente sem oxigênio. Tentando manter a calma, eu me concentrei na ideia de que tudo aquilo era parte da projeção e que eu deveria simplesmente observar e aprender. Mas o medo começou a crescer. Algo não estava certo. A cada segundo que passava, eu sentia como se estivesse sendo arrastado para um lugar onde não queria ir, para uma dimensão onde não deveria estar. As formas que se moviam na escuridão pareciam cada vez mais agressivas, mais próximas de mim, e a sensação de ser observado por várias entidades invisíveis tornou-se esmagadora. Foi então que ouvi um som distante, um eco, como se uma voz fosse sussurrar para mim. Não pude distinguir as palavras, mas a sensação que veio com o som foi clara. Era um aviso. Algo estava tentando me comunicar, mas o que quer que fosse, não estava interessado em me mostrar um caminho seguro. Ao contrário, parecia estar tentando me levar mais fundo naquele lugar desconhecido. Eu tentei voltar para meu corpo. O medo agora estava me dominando, e eu sabia que precisava retornar antes que a situação se tornasse mais perigosa. Com toda a força que consegui reunir, me concentrei em retornar ao meu corpo físico, tentando focar no processo de reentrar na minha forma material. No entanto, quanto mais eu tentava, mais a escuridão ao meu redor se fechava, como se um campo de força estivesse me impedindo de sair. O pânico se apoderou de mim, e a sensação de estar preso, completamente impotente, aumentava a cada segundo. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, senti meu corpo ser puxado de volta, como se uma corda invisível estivesse me resgatando daquele abismo. Quando finalmente acordei, a sensação de sufocamento e de impotência não desapareceu imediatamente. Eu estava suado, com a respiração acelerada, e uma sensação de vazio e incompletude me envolvia. O quarto estava exatamente como eu o deixara, mas algo em mim havia mudado. Eu não consegui deixar de me perguntar o que tinha encontrado naquela outra dimensão. O que ou quem estava lá? Nos dias seguintes, essa sensação de desamparo me perseguiu. A sensação de que havia algo além da nossa percepção, algo que não deveria ser tocado, começou a tomar conta dos meus pensamentos. Eu sentia como se tivesse sido apenas uma testemunha de algo muito maior e mais assustador do que eu poderia compreender. E o mais perturbador, eu sabia que aquela porta para outra dimensão ainda estava lá, esperando por mim, aguardando o momento em que eu tivesse coragem suficiente para atravessá-la novamente. A experiência de projeção astral que vivi naquela noite nunca mais saiu da minha mente. Não foi apenas uma experiência incomum, mas algo que me assombraria para sempre. Tudo começou em uma noite tranquila, uma daquelas que parecem ser feitas para relaxamento e introspecção. O quarto estava silencioso, apenas o som suave do ventilador quebrando o silêncio do ambiente. Eu estava deitado de costas, tentando relaxar o máximo possível, sentindo a pressão do colchão sob meu corpo
e o calor suave do cobertor me envolvendo. Eu estava tentando meditar, buscando aquela sensação de desprendimento que todos os praticantes de projeção astral buscam, o momento em que o corpo físico e o corpo astral se separam. A sensação de relaxamento foi se tornando cada vez mais profunda, até que comecei a sentir um leve zumbido em minha cabeça. O zumbido aumentava gradualmente, acompanhando a sensação de que meu corpo estava ficando mais leve. Eu sabia que estava prestes a entrar em uma experiência de projeção astral. Então mantive a calma e tentei não forçar a saída. Então, de repente, senti como se estivesse flutuando para fora do meu corpo. Meu corpo físico parecia distante, pesado, como se estivesse preso ao colchão. Mas meu corpo astral estava leve e livre. A sensação de flutuar foi incrível. Eu me vi no ar, olhando para o meu corpo ainda deitado na cama. Eu estava flutuando a alguns centímetros de altura, e uma sensação de leveza e liberdade tomou conta de mim. Mas não estava sozinho. Algo no ambiente parecia diferente. O quarto estava em uma penumbra que eu nunca tinha percebido antes. Como se uma névoa espessa estivesse tomando conta do espaço, sem que eu conseguisse entender a origem. O ar ficou mais denso. E com isso, um medo leve começou a crescer dentro de mim. Eu tentei me concentrar no processo de projeção, tentando me afastar do meu corpo físico. Mas, quanto mais eu tentava, mais essa sensação de opressão aumentava. Eu comecei a sentir um calafrio, uma sensação gelada correndo pela minha espinha, como se estivesse sendo observado. Mas eu não conseguia ver nada. Foi então que a porta do meu quarto se abriu lentamente. Não havia vento, nem movimento que explicasse aquilo. Mas a porta simplesmente se abriu, como se alguma força invisível estivesse controlando a situação. Foi quando eu vi. Na porta, uma sombra apareceu. Não era uma sombra normal, mas uma figura indistinta que parecia flutuar sem uma forma definida. Ela estava imóvel, observando-me com uma intensidade que eu não sabia como descrever. A sensação que eu tinha naquele momento era de total impotência. Eu sabia que não deveria estar vendo aquilo, mas o medo era tão grande que minha mente tentava fugir. Mas o corpo astral parecia preso. A sombra, ou o ser, não se movia. Apenas me observava, como se estivesse esperando algo. O silêncio era absoluto, mas eu podia sentir a pressão no ar, uma pressão pesada, como se algo muito sombrio estivesse prestes a acontecer. Meu peito apertava, e cada respiração parecia mais difícil de ser tomada. Eu estava com medo de me mover, com medo de fazer algum som, com medo de que isso fizesse a sombra se aproximar mais. Nesse momento, o ambiente ao meu redor ficou ainda mais quente. Um calor abafado e sufocante começou a me envolver, como se o ar estivesse se tornando espesso e impenetrável. A pressão em meu peito aumentou a cada segundo. Eu tentava retornar para o corpo, mas a sensação de estar sendo puxado para algo muito distante me impedia de mover. Eu sentia uma presença, mas não havia explicação lógica para aquilo. Era como se a sombra estivesse esperando que eu fosse até ela, ou como se ela estivesse me observando, esperando o momento certo para agir. A sensação de desespero tomou conta de mim. Eu tentei focar minha mente, tentando me lembrar das técnicas de retorno ao corpo. Eu sabia que a única maneira de escapar daquela situação era voltar ao corpo físico. Mas a presença da sombra parecia fazer tudo se tornar mais difícil. Cada vez que eu tentava me mover, parecia que a sombra se aproximava mais. O calor que eu sentia no ambiente aumentava, e o ar parecia mais denso. Meu peito estava apertado, minha respiração ofegante, e a presença daquela sombra estava ficando cada vez mais opressiva. Finalmente, após o que parecia uma eternidade,
consegui forçar meu corpo astral a retornar ao meu corpo físico. Eu senti a sensação de ser puxado de volta, como se estivesse sendo arrastado por uma força invisível. O impacto foi tão grande que eu acordei de sobressalto, ofegante, com o coração acelerado. O quarto estava exatamente como eu o havia deixado, mas a sensação de medo não desapareceu. O calor, a pressão, a presença daquela sombra ainda estavam comigo. Durante os dias seguintes, uma sensação de inquietação me acompanhou. Eu não conseguia parar de olhar para a porta do meu quarto, como se estivesse esperando ver a sombra novamente. O que eu não sabia era que aquele encontro estava apenas começando. A sombra, ou a entidade, parecia ter algo a me dizer, mas o medo de tentar entender o que realmente aconteceu me impedia de buscar respostas. No entanto, até hoje, o medo de ser observada por aquela presença nunca mais me abandonou.